Sabe aquela sensação de ter uma certeza absoluta sobre alguma coisa e de repente descobrir que estava tudo errado? Pois é sobre essa sensação e sobre o poder que existe por trás dela que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas ideias do livro Pense de Novo, do Adam Grant. E para começar, vamos direto para uma história. Uma história bem famosa que a maioria das pessoas provavelmente já ouviu. Ela é a ilustração perfeita de uma armadilha mental em que, olha, todo mundo acaba caindo. É a tal história do sapo na panela, né? A ideia é que se a mudança acontece bem devagarinho, a gente nem percebe, até que já é tarde demais. É uma metáfora muito forte sobre como nos acostumamos com situações perigosas sem nem nos dar conta. Só que tem um pequeno detalhe. Essa história é falsa. Pois é, biólogos garantem que na vida real, assim que a água esquenta, o sapo pula fora. O verdadeiro perigo, então, não é a mudança lenta. É outra coisa, bem diferente. O perigo de verdade é o nosso apego, o apego às nossas crenças. Pensa só no caso trágico do incêndio de Mangote. Alguns bombeiros se recusaram a largar suas ferramentas pesadas para conseguirem correr e fugir do fogo. Por quê? Porque a identidade deles estava ali, naquelas ferramentas. E é exatamente isso que a gente faz com as nossas ideias. A gente se agarra a elas, mesmo quando elas se tornam um peso que nos impede de avançar. E olha, essa teimosia mental não é coisa só de situações extremas, não. A verdade é que todos nós caímos nessas armadilhas que nos impedem de enxergar a realidade. E muitas vezes a gente nem percebe. Segundo Adam Grant, quando as nossas ideias são desafiadas, a gente costuma entrar em um de 3 modos de pensamento. E o mais interessante é que o objetivo em nenhum deles é de fato buscar a verdade. A gente vira o pastor, sabe? Pregando para proteger as nossas crenças. Ou então a gente vira o advogado, atacando a lógica dos outros só para vencer a discussão. Ou, ainda, o político, que só quer a aprovação da sua tribo. Em nenhum desses modos o nosso foco é realmente encontrar a verdade. E esse diagrama aqui mostra bem qual é o problema. O pastor, o advogado e o político, eles ficam girando nesses ciclos de fé e oposição. A gente acaba preso na nossa própria bolha, só confirmando o que já acreditamos, em vez de parar e se perguntar, peraí, será que eu tô certo mesmo? A história da queda da BlackBerry é um exemplo clássico disso. É a prova do preço altíssimo que se paga por não querer repensar. Mike Lazaridis, o criador, era tão apegado à sua grande invenção, o teclado físico, que ele entrou no modo pastor. Ele pregava as virtudes do teclado e ignorou completamente a ascensão da tela de toque, que o Steve Jobs, depois de também resistir no início, decidiu repensar e abraçar. Ok. Se esses modos de pensar são armadilha, como é que a gente escapa dela? O Adam Grant propõe uma alternativa e ela é bem poderosa. A solução é adotar a mentalidade de cientista. E não precisa de jaleco branco nem nada disso. A ideia é bem mais simples. É tratar as nossas opiniões não como verdades escritas em pedra, mas como hipóteses que precisam ser testadas. É aprender a sentir a alegria de estar errado, porque cada erro, na verdade, é uma nova descoberta. E para a gente adotar essa mentalidade, o primeiro passo é abraçar algo que muita gente vê como fraqueza, a dúvida. Só que aqui, ela não é uma fraqueza, muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta poderosíssima para aprender. Para entender bem o poder da dúvida, dá uma olhada no contraste entre esses 2 candidatos à presidência da Islândia em 2016. De um lado, a Halla Tomasdóttir, que se sentia uma impostora. Do outro, o Davíð Oddsson, um ex-primeiro-ministro super confiante que muita gente culpava pela crise financeira do país. O ideal, como este gráfico mostra, não é nem arrogância, nem aquela insegurança que paralisa. É o que se chama de humildade confiante. Isso significa ter confiança na sua capacidade de aprender, justamente porque se tem a humildade de admitir que não se sabe tudo. É nesse momento que a dúvida vira o combustível para o crescimento. E a dúvida da Halla sobre si mesma a impulsionou. Levou ela a buscar uma campanha mais criativa, mais positiva, usando as redes sociais de formas inovadoras. O resultado? Ela desafiou todas as expectativas, conquistou 28% dos votos, terminou em segundo lugar e superou o superconfiante Oddsson. Beleza. Então, a gente já entendeu que é bom duvidar do que a gente pensa. Mas como usar essa mentalidade para ter conversas mais produtivas e, quem sabe, até ajudar outras pessoas a abrirem a mente? O objetivo não é evitar as discussões, mas sim ter discussões melhores. Na Pixar, o diretor Brad Bird montou uma equipe de piratas só para desafiar as ideias e garantir que o resultado final fosse o melhor possível. Ou seja, um conflito sobre as ideias, não sobre as pessoas,
pode ser algo incrivelmente produtivo. Essa pirâmide da discordância é como um guia. Lá na base estão as formas menos produtivas de debate. Ataque pessoal, xingamento. Conforme a gente sobe, a conversa fica mais útil, focando em contra-argumentos até chegar lá no topo. Refutar o ponto central do outro com lógica e com evidências. O segredo para persuadir não é ser um advogado melhor, atacando cada ponto. É ser um cientista melhor. É ouvir, fazer perguntas, mostrar curiosidade. O Harish Natarajan, por exemplo, venceu um debate contra uma inteligência artificial não por ter mais fatos, mas por encontrar pontos em comum. E o músico Daryl Davis convenceu membros da Ku Klux Klan a largarem o grupo, não com sermões, mas com uma pergunta genuína. E este é o ponto crucial da persuasão. Quando a gente ouve e faz perguntas, a gente planta uma semente de dúvida e permite que as pessoas encontrem a própria motivação para mudar. Foi assim que o Daryl Davis convenceu mais de 200 homens a deixarem a Ku Klux Klan. Então, a grande lição é esta: repensar precisa virar um hábito. Começa com a gente, no individual, adotando a mentalidade de cientista. Passa para as nossas conversas, onde a gente ouve mais e ataca menos. E, por fim, isso se consolida nas nossas comunidades, criando culturas que valorizam o questionamento e a curiosidade. O progresso, tanto nas nossas vidas quanto na sociedade, exige essa coragem. É a coragem de admitir que os nossos mapas antigos talvez não sirvam mais para o mundo de hoje, e de ter a ousadia de experimentar um novo caminho, como o presidente Roosevelt defendeu lá na Grande Depressão. E para encerrar, fica a reflexão: qual crença que uma pessoa tem que, se ela descobrisse que está errada, mudaria fundamentalmente o mundo dela? Numa era de mudanças tão rápidas, a habilidade mais vital talvez seja justamente a de encontrar alegria em estar errado, porque é essa abertura que nos permite aprender, adaptar e crescer continuamente.